Ora viva, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador. No ar, seu programa Islam em Foco da Hack TV, em simultâneo com a Rádio Hack, Pessoa Islâmica de Nampula. Hoje, quinta-feira, última edição da semana, contamos na voz do nosso ilustre Sheikh Jamal Musa Ibrahim. E hoje trazemos, portanto, um tema muito importante. Todos os temas que passam e rolam aqui no seu programa Islam em Foco são importantes. Então, sendo assim, caro telespectador, mas o tema é para marcar e fazer diferença. O tema que temos para si, caro telespectador, que é nossa cintura através da Rádio Hack, vamos falar, portanto, das recomendações básicas para o bom relacionamento social. Repetimos, o tema que vamos abordar hoje será as recomendações básicas para o bom relacionamento social. E mais uma vez, o caro telespectador amigo Vitor, nosso principal convidado, acompanhe-nos atentamente e, segundo a última parte, será a altura em que iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir. Sem mais longa, vou saudar o meu convidado, Sheikh Jamal Musa Ibrahim, que é Sheikh residente deste programa, Islam em Foco. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, Sheikh, em disposição? Alhamdulillah, estou bem de saúde e bem disposto para mais um tema, mais um espaço de conversa com nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Hack. Aí está, mais uma vez não só nada aí, sendo assim vamos acompanhar e ficar com o espaço de exortação através do nosso ilustre Sheikh Jamal Musa Ibrahim. Sheikh, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos os nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Hack. No espaço de hoje, conforme acompanhamos o tema escolhido para a conversa de hoje, será conhecermos aquilo que são as recomendações do Islã, as recomendações básicas para bom relacionamento social. Todos nós acreditamos que ninguém pode viver sozinho, todos nós sempre precisamos, cada um precisa do outro e para tal o Islã instituiu algumas bases como este relacionamento, como esta aproximação, esta convivência pode ser uma convivência saudável. Isto dependendo da preocupação, dependendo da obrigação de cada um de nós em implementar aquilo que são as normas, aquilo que são as recomendações para esta vida social. Conforme diz os sábios, o ser humano é social por natureza. Social por natureza quer dizer ele precisa do outro, o outro precisa dele. No outro ser humano não consegue viver de forma isolada, sozinho, na caverna ou num buraco. Sempre ele precisa de alguém. É o rico, é o pobre, é o branco, é o negro. Todos nós fomos criados do Adam, o Adam min Turab, conforme diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todos nós estamos nesta vida para juntos podermos fazer a nossa vida social. Por isso o Islã tornou lícito algumas transações, tornou lícito algumas formas de convivência, isso tudo para poder facilitar a nossa vida. Então, e uma das regras, uma das recomendações que o Islã deixa para nós como a forma de criarmos um bom relacionamento social, a primeira recomendação que muitas das vezes se fala é a taysir al-mu'assir, é facilitar o dificuldade. Isto porque muitas das vezes nós somos egoístas, somos oportunistas pelas dificuldades dos outros e isso faz com que nós não construímos uma relação social saudável, uma relação social aceitável com os outros. Por quê? Porque nós aproveitamos-nos das suas dificuldades, nós oportunamos-nos das suas dificuldades, das suas preocupações.
mas o Islã acha ser uma forma boa, acha ser uma recomendação necessária para que as pessoas possam criar, possam construir ou desenvolver um bom relacionamento social é através da facilitação, facilitar a dificuldade. Quando esta dificuldade, por várias formas, pode ser uma dificuldade que vem pedir a você um empréstimo, por exemplo, seja empréstimo monetário, empréstimo em produtos, ou uma dificuldade que você tenha encontrado na situação de necessidade. Então, uma dificuldade que está à procura de um emprego, uma dificuldade que está à procura de um lugar para viver, uma dificuldade, qualquer tipo de dificuldade, o Islã disse, quando nós facilitarmos a dificuldade, isto vai construir entre nós uma boa relação social. Por isso mesmo, especificamente falando daquelas pessoas que facilitam as dificuldades na área de endividamento, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Essa é uma forma que Allah subhanahu wa ta'ala recomenda a nós, especificamente para aquelas pessoas que têm as condições de emprestar os outros. Qualquer coisa, pode emprestar produtos, pode emprestar matérias alimentares ou matérias de construção, qualquer situação que a pessoa lhe aparecer, que esteja no... Porque a pessoa quando sai ir falar com outro é porque na verdade ele está numa dificuldade. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz, e se for, e se وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. E se for dificuldade, quer dizer, alguém, você emprestou algo por um período, um determinado período, e esta pessoa mostrou dificuldade em honrar aquele período. فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. E você facilitar por um outro período, você lhe dar uma motor, quer dizer, lhe dar um espaço mais para ele poder resolver a sua situação. Então, ou numa outra moda, ou você mesmo lhe dar como caridade, quer dizer, em vez de ele, por exemplo, em vez de você lhe apertar, em vez de você lhe enxotar da sua casa, em vez de você lhe pegar camisa na rua, na via pública, você ou lhe dar um espaço, alongar o seu espaço para que ele venha liquidar a sua dívida, ou mesmo você perdoar esta dívida como uma caridade. Então, khairul lakum, isso será melhor para vós, melhor para nós que estamos a fazer esta facilitação. Então, nesta forma que Allah subhanahu wa ta'ala recomenda, esta modalidade, esta recomendação de nós facilitarmos o dificuldade, não só ela cria uma relação, uma boa relação social entre você que facilitou e aquela pessoa que foi facilitado, mas ela também cria uma recompensa perante Allah subhanahu wa ta'ala. Um hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala numa sentada com seus companheiros, quando diz talaqat al-malaikatu rajulin mimman kana qablakum. O profeta estava a informar uma forma de também ensinar aos seus companheiros e nós a importância e a necessidade de nós facilitarmos as dificuldades. Quando diz que os malaicas teriam recebido a alma de uma pessoa, de um homem que viveu antes de vós, e perguntaram a esta alma alguma boa prática que você fez durante a sua vida no dunya. Ele disse que não. Disseram não, recorde-se. Ele disse que não, disse recorde-se. Ele disse, o que ele recordou? Ele disse, kuntu udayin nas. Eu endividava as pessoas, eu emprestava, fazia empréstimos às pessoas. E depois tinha jovens que faziam recolhas dos meus bens, dos meus direitos.
e eu teria instruído os meus jovens, aqueles que tiverem dificuldade, deixem, dá-lhe mais um tempo. Aquele que tiver facilidade de pagar, então recebe com eles. E através disso, quando ele diz أينذر المعسر أن يؤجل عنه الديون ويتجاوز على الموسر. Então, فقال الله سبحانه وتعالى تجوز الله عنك. E Allah também já facilitou a ti. Isso tudo para ver que quando mais você facilita os outros, também Allah subhanahu wa ta'ala facilita a si também. Então, e é uma das coisas que hoje, infelizmente, se olharmos para a nossa sociedade, oportunar-se esta questão dos juros, esta questão das taxas adicionais, não sei o que, nos empréstimos, tudo isto é uma prática de Shaitan que fez com que nós achemos que é uma oportunidade para desenvolver mais lucros. Hoje você, quando vai pedir emprestado 10 mil meticais, é obrigado a pagar mais 2, mais 3 mil. Você vai pedir emprestado 1000 meticais, é obrigado a pagar mais 100, mais 200. Por quê? Porque sabem que você vai ter, não terá nenhuma solução e não terá saída, será obrigado a aceitar aquela proposta, não sabendo que você está sendo lesado, está sendo injustiçado, e você está injustiçado. Infelizmente, isto nós até encontramos com os irmãos muçulmanos que fazem este tipo de ato. Em vez de facilitar o irmão muçulmano, ele dificulta mais, e esquecendo esses ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Com base nesta, a segunda recomendação que o Islã também traz é tahar al-halal, wal-bu'd an shubuhat wal-haram. Que se você é uma pessoa que facilita os outros, automaticamente você também precisa se empenhar na procura, no consumo, na prática do halal e afastar-se no ilícito. O beber, a prática do halal, e está na fala, está no comportamento, está nas atitudes, está nas práticas. Então, quando você é uma pessoa empenhada com a prática do halal, do lícito, logo você também está a construir um relacionamento correto com as pessoas, um relacionamento social com as pessoas, porque você não estará a lesar ninguém, não estará a injustiçar ninguém, não estará a provocar ninguém, não estará a usurpar o direito de ninguém, porque você já sabe que isto é haram, e tudo aquilo que é haram você irá afastar. É isso que Allah subhanahu wa ta'ala fala no seu Coran, Ya ayyuhan nas. Aliás, esta recomendação é uma recomendação geral para toda a gente, porque se as pessoas hoje não estamos a chorar por causa das imoralidades, por causa da corrupção, da mentira, da injustiça, isto porque as pessoas afastaram-se na preocupação em seguir aquilo que é lícito, aquilo que é moralmente aceite, aquilo que é o princípio da moralidade aceita. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala toma-nos atenção neste versículo do Surat Al-Baqarah, quando diz, Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwati shaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Ó gente, para toda a gente, para toda a humanidade. Porque essa é uma relação social, é uma obrigação social que todos nós devemos nos empenhar. Longe da desigualdade, longe da discriminação, longe da corrupção, longe da injustiça, longe da mentira, longe da falsidade. Isto tudo está do haram. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz, Kulu mimma fil ardi, consumai daquilo que a terra provê, halalan tayyiba, do lícito e do bom. Wala tattabi'u khuduwati shaitan.
o espaço nós afastarmos a prática do ilícito, afastarmos a corrupção, afastarmos o nepotismo, afastarmos a injustiça, afastarmos a discriminação, afastarmos os estigmas, tudo aquilo que nós hoje estamos a reclamar socialmente, isso vai fortalecer, vai fortificar o nosso relacionamento, o bom relacionamento social entre as pessoas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no hadith narrado por Imam al-Bukhari, quando diz al-halal bayin, quer dizer wadih, o al-haram bayin. E o halal, o lícito nesse caso, aquilo que traz a tranquilidade entre as pessoas, aquilo que traz o bom relacionamento entre as pessoas, está claro, está visível, está notável, é aceitável por todos, é receptível por todos. O al-haramu bayin, e também o ilícito é conhecido, e o ilícito é conhecido, é detestado, é claro para todos, a todas as pessoas, e é necessário nós afastarmos. Exatamente, Sheikh, subhanallah, vou interromper, e na verdade estamos a acompanhar este tema, portanto, através do nosso ilustre Sheikh Jamal Moussa Ibrahim, onde estamos a falar das recomendações básicas para um bom relacionamento social. E primeira, portanto, recomendação que nós acompanhamos aqui através do nosso Sheikh, temos que facilitar aquele que é necessitado, aquele que tem dificuldades, porque o Islã recomenda para todo mundo facilitar aquelas pessoas que têm dificuldades, portanto, que enfrentam várias dificuldades, problemas na nossa sociedade. E não só a segunda recomendação que nós acompanhamos, e estamos a acompanhar ainda, através da intervenção do nosso Sheikh Jamal Moussa Ibrahim, é a prática de coisas lícitas e a pessoa distanciar-se de coisas ilícitas. Portanto, temos que praticar o halal, coisas halales, e distanciarmos-nos de coisas de haram. Vou voltar mesmo para darmos continuidade na voz do Sheikh Jamal Moussa. Jamal, sim, dando continuidade, nós dizíamos neste hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esclarece que o lícito está claro e é aceitável, é receptível por todos. O ilícito também está claro, é detestado por todos. O ilícito aqui também vai incorporar as práticas da imoralidade, da injustiça. Ninguém gosta da injustiça, ninguém gosta da falsidade, ninguém gosta da corrupção, ninguém gosta do nepotismo. Então, quer dizer que é detestado por todos. Seja o muçulmano, não muçulmano, para dizer que o ilícito nunca vai ser uma coisa aceitável por ninguém. Por isso o profeta Muhammad diz: e aquele que temer, aquele que afastar-se das coisas duvidosas, estamos a falar das coisas ilícitas, este preservou a sua honra e a sua religião. Para dizer que é uma forma de nós construirmos um relacionamento, um bom relacionamento social. Quando você é conhecido pela nobreza, quando você é conhecido pela bondade, quando você é conhecido pela caridade, você é uma pessoa socialmente aceite. Mas quando você é conhecido pela corrupção, é conhecido pelo nepotismo, injustiça, logo o seu relacionamento social com as pessoas não é dos bons. Por isso, é muito importante nós apegarmos nas práticas lícitas, porque elas fortificam o nosso relacionamento social, elas constroem, elas desenvolvem o nosso relacionamento social. A outra recomendação que o Islã também traz em relação a essas recomendações básicas para um bom relacionamento social é al-muhafadat ala ni'mat al-mal. A riqueza, aqui, mal aqui refere-se à riqueza. A riqueza aqui, seja a riqueza dos bens, riqueza dos filhos, ela é um favor de Allah subhanahu wa ta'ala. E vamos especificar mais, vamos falar mais da riqueza dos bens, seja valores monetários ou produtos. Esse é um favor de Allah subhanahu wa ta'ala,
que ela deve ser acompanhada de uma forma correta. O que isso relaciona? Quer dizer, quando nós dizemos que a preservação correta, os cuidados corretos, o uso correto das nossas riquezas pode criar um relacionamento social, um bom relacionamento social. Alguém pode dizer, mas eu estou a gastar meu dinheiro. O que tem relação com as pessoas? Há uma relação muito importante. Allah subhanahu wa ta'ala, quando diz no Surat Al-Dhariyat, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, logo traz aqui um relacionamento social que existe entre você e o bem gastar da sua riqueza. Gastar da forma correta na sua riqueza é você saber que isto é um favor de Allah subhanahu wa ta'ala, e nesta riqueza que Allah subhanahu wa ta'ala ofereceu-me, me responsabilizou para cuidar, me responsabilizou para gerir, existe uma porção legítima, uma porção já calculada, conhecida para os pobres. Logo, você cria uma relação com os pobres, cria uma relação com as necessidades, uma boa relação com as dificuldades, porque você está a cuidar, está a gerir devidamente e como deve ser aquilo que é a riqueza, aquilo que é a riqueza que Allah subhanahu wa ta'ala te deu. Aliás, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala também, só para vermos a importância deste cuidado, quando diz num hadith, لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى تسأل عن أربع. O ser humano não fará nenhuma movimentação, não dará nenhum passo. O servo de Allah não dará nenhum passo no dia do Qiyama antes que ele seja julgado por algumas coisas. Uma dessas coisas, 4 coisas que vai ser julgado. Quer dizer, vai ser questionado como é que foi o uso correto daquelas coisas. E uma das coisas que você vai ser o seu dinheiro, a sua riqueza, onde é que você conseguiu? Esta pergunta logo relaciona com aquela recomendação anterior, que é a prática lícita em todos os aspectos. Como é que você alcançou esta riqueza? Se for de uma forma ilícita, vai ter seus prejuízos. Depois, وَمِنْ أَيْنَ أَنْفَقَ وَفِيمَ أَنْفَقَ. E como é que você gastou esta riqueza? Será que você observou os direitos dos pobres? Você observou os direitos dos necessitados? Observou o direito dos seus empregados, dos seus familiares? Todos aqueles direitos que estão sob o registro da sua riqueza. E isto, quando você toma este cuidado, quando você faz esta preservação, quando você faz esta boa gestão daquilo que é o ni'ma de Allah subhanahu wa ta'ala, então você também constrói e desenvolve um bom relacionamento com as pessoas. Então, não pensemos que não, o dinheiro é meu e eu faço o que quero. Por isso, os ulamás dizem, quando mais você gerir da melhor forma, da forma correta a sua riqueza, quando mais o baraka, quando mais a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala irá alcançar esta própria riqueza. A outra recomendação que faz com que as pessoas construam uma relação social boa e forte é al-hirs al-amal al-nafa'. O ser humano, jovem ou senhor, adulto, mulher, como não, deve sempre se preocupar na prática de boas ações. Na prática de boas ações. Práticas de boas ações, referimos todas elas, seja práticas do ibadah ou práticas individuais, quer dizer, sociais, negócio, trabalho. Você tem que ser uma pessoa útil na sociedade. Quando mais você for útil, quando mais você constrói e desenvolve um relacionamento com as pessoas
você desenvolve um relacionamento com as pessoas com base naquilo que você está a fazer. Então, pessoas inúteis, pessoas parasitas, como se fala, não são bem vistas na sociedade. Nós, o ser humano, principalmente o muçulmano, não pode ser mendigo, não pode ser parasita, não pode ser inútil, enquanto ele foi dado todos os favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Tem a saúde, tem a visão, tem a audição, tem os braços, tem as pernas. Você precisa ser uma pessoa útil para a sociedade. Quando você é uma pessoa útil para a sociedade, você constrói a relação social. Por isso, existem vastas áreas que você pode se relacionar-se e fazer um trabalho um trabalho útil. Você pode ser um agricultor, pode ser um carpinteiro, pode ser um pintor, pode ser pedreiro, pode ser guarda, pode ser pastor de rebanhos. Então, para dizer que você só ser uma pessoa dependente, uma pessoa que gosta só de mendigar quando amanhece, uma pessoa que gosta de aquilo que chamamos de ser parasita, viver na custa e no suor dos outros, o Islã não permite isso e aliás, condena, porque a nossa criação é um favor de Allah subhanahu wa ta'ala. A nossa estrutura, a forma que Allah nos criou é um favor para fazer uso em nós mesmos, para fazer uso no nosso dia a dia e não simplesmente para tornarmos-nos inútil. E é isto que Allah subhanahu wa ta'ala no Surat al-Jumu'ah, quando diz ya ayyuhalladhina, quando diz فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Uma ordem, uma recomendação obrigatória aqui nesta posição, conforme diz os mufassirinas. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, quando terminares do salat. Este versículo segue a um ensinamento anterior que fala sobre a proibição dos atos comerciais. Acredito que já teríamos, numa das nossas edições, falássemos isso, os períodos que fala sobre a proibição das transações comerciais do tempo do Salat al-Jumu'ah. Mas, depois de isto terminar, depois de você terminar o Salat al-Jumu'ah, fantashiru fil ard. Então, devemos dispersar-se na terra, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, e procurarmos ganhar do favor de Allah subhanahu wa ta'ala. E de uma forma lícita. Procurarmos ganhar o favor de Allah subhanahu wa ta'ala de uma forma lícita. Quando assim nós fazermos, construímos entre nós o relacionamento social. Você pode imaginar todos os dias estar ali a parar na porta de alguém que na loja ou no escritório ou numa casa. Primeiro dia ele vai te cumprimentar, segundo dia vai te cumprimentar, terceiro dia já vai cansar contigo, porque você simplesmente está sendo parasita. E isto que o Islã proibiu, é isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também condenou quando falou que o homem que sai a ir buscar a lenha e começa a vender para sustentar a si mesmo e a sua família é melhor do que aquele que levanta a sua mão na rua para as pessoas que poderão lhe dar ou não lhe dar. Para dizer que na vida social o Islã recomenda nós a sermos pessoas úteis, a fazer algo útil para nós mesmos e não sermos parasitas. Então, Allah subhanahu wa ta'ala aqui traz esta recomendação, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, e procurai ganhar o favor, a graça de Allah subhanahu wa ta'ala. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, e recordai muito mesmo de Allah subhanahu wa ta'ala, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Assim nós podemos ser os bem-aventurados. E num hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele recomenda das práticas, dos trabalhos sociais, trabalhos
benéficos para a vida de cada um de nós. O profeta diz: "Ma min muslimin yaghrisu gharasan aw yazra'a zar'an fayakulu minhu tayr aw insan aw hayawan illa kana lahu bihi sadaqa." Não há nenhum muçulmano que faz a sua machamba, ou faz a sua horta, ou ele planta uma árvore de frutas, qualquer tipo de plantio que você faz através do seu próprio suor, fayakulu minhu tayr, e sustentar através disto uma ave, ou insan, ou um ser humano, ou hayawan, ou mesmo um animal, illa kana lahu bihi sadaqa, que não é prescrito para si, que não é escrito para si, contado para si, como se tivesse tirado um sadaqa. Quer dizer, você faz machamba, por exemplo, é um agricultor, e na sua machamba tem lá produtos, mapira, aves conseguem passar lá, pousar e comer um pouco da sua mapira, do seu milho, aquilo que eles estão a comer, estão a se alimentar, Allah subhanahu wa ta'ala está a escrever como sadaqa para si. Ou passou um animal, devorou a sua batata, a sua abóbora, então aquilo que aconteceu é sadaqa. Perante Allah você tirou sadaqa. Ou passou um ser humano, estava esfomeado, ou num outro hadith o profeta, mesmo se ele roubar, para si, que é o dono do produto, está escrito sadaqa, ele tem o seu wizr, o seu pecado de roubar. Isto tudo está a nos mostrar o quanto o ser humano tem que ser útil na sociedade. E quando você é útil, transforma, aliás, desenvolve um relacionamento social, um bom relacionamento social. Mas aquelas pessoas, acreditem, aquelas pessoas que amanhecem, têm todas as condições para fazer alguma coisa, mas saem, vão sentar na varanda de alguém, ou na entrada de alguém, no porteiro, na porta da casa da loja, na casa de alguém. Essas pessoas não desenvolvem nenhum relacionamento social, nem criam um bom relacionamento social. Por isso, é importante nós sermos úteis na sociedade. Quer dizer, a pessoa não pode ficar, portanto, estável, sem fazer nenhuma coisa, nem ter nenhuma ocupação. Não pode. Muitas vezes, alguns, até que é casado, a esposa sempre lhe teima, insiste a dizer: não, por que você fica sentado em casa, por que não ir para fora, ou outro sítio, ou qualquer lugar à procura de emprego? Tem que procurar, o ser humano tem que procurar fazer algo lícito e bom, e benéfico. E nunca pode se achar que eu não posso fazer nada. Exato. Existem várias áreas que Allah subhanahu wa ta'ala disponibilizou para nós. Temos a agricultura, temos a carpintaria, temos a serraria, a eletricidade, a pesca, a escultura. Então, qualquer coisa que você teste, que seja algo benéfico, e este benéfico tem que ser para si e a própria sociedade em que você... Porque há coisas que podem ser benéficas para si e não serem benéficas para a sociedade, como, por exemplo, o roubo, a burla. Então, aqui o Islã está a dizer, a pessoa tem que se enquadrar na prática de coisas benéficas para si e para a sociedade. De forma a ser útil na sociedade. As pessoas precisam de olhar, dizer: este jovem é útil, este rapaz é útil, essa senhora é útil para a nossa sociedade, esse senhor faz alguma coisa na nossa sociedade. Mas você ser conhecido como um parasita, como um mendigo, e as pessoas se questionam: mas qual a dificuldade que ele tem? Tem pernas, não é surdo. Às vezes, simplesmente porque você é mudo, é motivo de você andar a pedir nas pessoas. Mas, simplesmente porque você é surdo, é motivo dele ir sentar, andar todas as manhãs a pedir, até faz uma declaração: sou surdo. Mas você pode fazer alguma coisa para a sua vida. Você pode ser útil na sociedade, você pode apresentar alguma coisa para a sociedade, desde que você venha se preocupar para tal. É isso que o Islã recomenda. O Islã recomenda o empreendedorismo. Recomenda o empreendedorismo, na verdade. As pessoas devem empreender, as pessoas devem ter autoestima, autossustento. E através disso, através do nosso esforço, e é através desse esforço que Allah subhanahu wa ta'ala facilita todos os caminhos
para o sucesso daquilo que nós estamos a fazer. Não é através da sentada, cruzar os braços, epa, eu sou pobre, eu sou surdo, eu sou não sei o quê, e ficar a lamentar. A falar mal daquele ou deste. Não, isso logo não constrói nenhum bom relacionamento entre as pessoas. As pessoas. Sim. Não sei se podemos... Podemos sim. Então, existem mais outras recomendações que o Islã fala. Outra recomendação, por exemplo, é respeitarmos os direitos dos outros. Né? Biduni mumatala ou taswif. Às vezes nós não respeitamos as coisas dos outros. Quando pedimos emprestado, devolvemos já estragadas. Quando nós pedimos emprestado, não queremos devolver. Quando vamos devolver, falamos muito, até perdemos respeito o dono daquela coisa. Isso, o Islã logo ensina-nos que este comportamento não desenvolve um bom relacionamento social entre as pessoas. E nós dizíamos no início, ninguém consegue viver de forma isolada. E estes direitos até podem ser com base nos empréstimos, pode ser com base nos alugues, pode ser com base na venda e compra. Por isso são transações que o Islã facilitou para nós. Então, há vezes que você, por exemplo, pede emprestado uma carrinha, um carro, uma casa para viver. Quando vem pedir emprestado, boas palavras, ou mesmo quando vem alugar, obrigado, tudo, você me salvou. Quando chega o dia para devolver, o que você pensa? Isso não me serviu para nada. Existe esse tipo de comportamento na nossa sociedade. E logo, isto, em vez de construir um bom relacionamento social entre as pessoas, simplesmente cria conflitos, cria problemas. Então, o Islã diz que é necessário adar al-huquq li ashabiha biduni mumatala aw taswif. Não pode nós prejudicarmos o outro no seu próprio direito. Quando chega o tempo de você devolver a coisa, são insultos aqui, são ofensas ali, são palavrões, mas quando você vinha pedir, se fazia de ser um generoso, um bondoso, um bom irmão muçulmano. Então, isto tudo é feio e isto não desenvolve nenhum relacionamento social entre as pessoas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala no hadith, quando diz: Rahimallahu rajulan samhan idha ba'a wa idha ishtara. Numa outra versão, wa idha iqtada. Que Allah subhanahu wa ta'ala dá misericórdia àquele homem que é bondoso, que é generoso. Idha ba'a, quando ele compra, e quando ele vende. Numa outra parte, até quando ele empresta e devolve. Então, para dizer que a bondade deve ser notável em todos os aspectos do nosso relacionamento social. Quando se nós não aplicarmos esta bondade, infelizmente a nossa sociedade não será uma sociedade saudável, porque ela deve ser construída com base no relacionamento. Eu me relaciono contigo através do empréstimo, através da venda, através da compra, através da ajuda, através do apoio, e você me relaciona comigo, e você relaciona-se comigo e com uma outra pessoa também com base nas mesmas necessidades, conforme diz o poeta árabe, al-insan madaniyun bi tabiati. Então, o ser humano é social por sua natureza. Agora, se você, por exemplo, hoje emprestei, quando você está a devolver, me insultou, eu logo vou te dar costas, logo você já rompeu aqui aquele relacionamento social que existia entre nós. Amanhã vai fazer com aquele, logo você criou, destabilizou o nosso relacionamento, seja no bairro, seja na zona, seja na província, seja no distrito. As pessoas sempre elas precisam relacionar-se. E outra parte, aliás, outra recomendação que Allah subhanahu wa ta'ala também coloca, o Islã traz como ensinamento para nós, é at-taradi wa atamul ikrah. O diálogo construtivo, o diálogo pacífico
e nada de opressão entre as pessoas. E hoje, nós podemos ver, há guerras entre famílias, há guerras entre irmãos, há guerras entre nação, entre países, entre vizinhos territoriais. Tudo isto entre colegas no posto de trabalho, entre esposas, tudo isto é por causa de que este componente de que Adam Tarali. Não há diálogo pacífico, não há aceitação mútua, mas sim há al-ikrah, há conflitos, há opressão entre as pessoas. Então, em vez de nós construirmos a nossa relação com base num diálogo pacífico, é escutar, saber ouvir, saber perceber, saber ceder, saber tolerar, saber perceber, e não tudo negar, impor. Isto que está a criar várias situações hoje. Há guerras comerciais, guerras financeiras, não sei o que, guerras médicas. Tem muitas guerras hoje que nós estamos a viver na nossa sociedade, simplesmente porque não há taradi bainan nas. Não há este relacionamento pacífico, tolerante entre as pessoas. Mas o Islã ensina-nos isso. Você precisa saber que a ideia do outro, a ideia do outro pode ser melhor em relação à minha ideia. Logo, eu preciso escutá-lo, preciso ouvir por que ele está me a dizer aquilo. Qual é a posição dele em relação a isto? Qual é a ideia que ele tem em relação a este assunto ou aquele trabalho? Quando nós não fizemos, você acha que você melhor pensa, melhor sabe, melhor decide, melhor não sabe, não sei o quê. Logo, desenvolve essas guerras que nós estamos a viver. Mesmo no nosso país, um exemplo vivo dessas guerras que estão relacionadas simplesmente por falta de diálogo, simplesmente por falta de comunicação pacífica, tolerância entre as partes. Estamos a viver isso, estamos a viver nas nossas famílias, estamos a viver com amigos, estamos a viver com colegas de trabalho, estamos a viver com vizinhos, estamos a viver com esposas. Tudo isto porque cada um puxa para o seu lado e não acha que ele pode estar errado no seu pensamento, pode estar errado na sua ideia, pode estar errado no seu posicionamento e que seria necessário ouvir o outro. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala sobre as transações entre as pessoas, diz: Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Não devem consumir as vossas riquezas entre vós de forma ilícitas, illa an takuna tijara, excepto quando ele for através de um comércio, antarado minkum, da aceitação mútua entre vós. Quer dizer, às vezes no próprio comércio, às vezes que ele não é pacífico. Você chega, encontra ali, vou te pagar este terreno, mas vou te pagar, você ouvir com o que eu estou a vender. E se você não aceita, logo é intimado, porque não sei o quê, porque a pessoa tem poder político, não sei. Então, isso não é tijaratin antarad minkum, conforme Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim é al-akl amwal bil batil. Então, a aceitação mútua, o respeito, a consideração é que vai fazer com que nós construamos uma sociedade saudável. Não oprimir alguém, não forçar alguém a fazer algo que ele não queira. Todos nós somos livres de escolha. O Islã nos deu a liberdade de escolha, a liberdade de posse, a liberdade de ideia, a liberdade de pensamento, até a liberdade na crença. La ikraha fi din. Veja só. Então, esta liberdade é para nós construirmos uma sociedade. E isto logo percebemos que, por exemplo, aquilo que está a acontecer agora na província de Cabo Delgado, a impor-se que deve ser aplicada uma determinada lei, ou uma determinada ideia, ou uma posição que as pessoas têm, não faz parte do Islã. O Islã diz aqui, la ikrah, mas sim ataradi. As pessoas querem impor alguma coisa, as pessoas devem discutir, mesmo num bairro, mesmo numa zona, para aplicar-se uma determinada lei, uma determinada mudança, deve se comunicar a todos e as pessoas, cada um, escolherem o seu posicionamento e ser aplicado.
É isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Innama al-bayu an taradi." O comércio deve ser com base na aceitação mútua. Nunca você pode comprar ou vender a alguém uma coisa obrigatória. Hoje, nos nossos bairros, por exemplo, se você passa, nós conhecemos a nossa cidade municipal, ela está cheia de comerciantes ambulantes. Imagina, você se passa, há vezes que você repara simplesmente um utensílio que está ali exposto no espaço, só por você reparar, você logo já é comprador. É obrigado a pagar, ou porque você passou e levantou o pé, caiu ali uma areia, logo você... E a coisa estava na via pública, num lugar inapropriado para o comércio. Então, a venda e compra deve ser com base na aceitação mútua. Você não pode comprar uma coisa que não quer, que não vai fazer, não vai ser útil para si na sua casa, nem na sua vida. Então, e isso, quando nós não respeitamos essas modalidades de convivência, não estamos a construir um relacionamento bom, um bom relacionamento social, mas sim estamos a envenenar mais a nossa relação, estamos a criar mais conflitos entre nós, mais guerras entre nós. É isso que nós estamos a ver na nossa época. País A com país B, cidade A com cidade B, fulano com fulano, conflitos diariamente, problemas diariamente não acabam e a sociedade está sempre a desmoronar-se por causa da falta dessas recomendações, a implementação dessas recomendações que o Islã nos traz. A outra recomendação, que também ela veio para servir à sociedade e construir um bom relacionamento social, é توثيق المعاملات التي تكون بين الناس دون تردد. Nós precisamos documentar todo tipo de transações que nós fizemos entre nós. Aqui está a falar especificamente das transações comerciais. E isso, quantas vezes isso já criou problema aí na nossa sociedade? Você apontar alguém que está a dever e ele negar. Você apontar alguém que lhe emprestasse um valor e ele dizer que não fui eu, você nunca, nem te conheço e nunca te vi. Por quê? Não há provas concretas. O Islã, para criar uma sociedade saudável e evitar esse tipo de conflitos, de problemas, traz-nos este ensinamento. Ya ayyuhalladhina amanu, idha tadayantum bidainin ila ajalin musamma, faktubu. Tawthiq al-muamalat, documentar todo tipo de transações, empréstimo, até oferta você pode escrever, porque às vezes você pode oferecer uma coisa conhecida na sua casa a um fulano e os seus familiares irem lá fazer uma confusão com ele. Isso aqui era, talvez pensar que era uma oferta temporária, enquanto era uma oferta definitiva. Pensavam que era, aliás, um empréstimo temporário, enquanto era uma oferta definitiva. Então você tem que documentar. Ofereci a minha casa do bairro X ao senhor fulano. Então, quando as pessoas veem, a família, ela pensa que ela alugou, emprestaram. Depois, quando você morre, deixa problema. Aquele fulano lhe oferecia e porque você não documentou, ele é despejado daquela casa. Você fez um sadaqa, mas depois fica sem validade para si, por causa da sua família, porque você não fez documentação. Emprestou um valor, 10.000 meticais, a um comerciante A ou B para fazer negócio, para ele poder te pagar em 5 meses ou 2 meses. Não foi documentado. O comerciante fez o seu negócio, ou ele teve falência e sumiu, você lhe procura e logo a família nega, não aceita, porque você não documentou nada. Ou ele teve sucessos, saiu, já é um grande magnata, não te reconhece, porque você não tem nenhuma documentação. Então, o Islã está nos informar que a forma correta para nós construirmos uma vida social e um bom relacionamento social é necessário nós documentarmos as nossas transações,
qualquer tipo de transação que você quer fazer com alguém, escreve num papel, assina e guarda. E se for possível, haja testemunhas, conforme o mesmo versículo que nós citamos. لا أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل. Isso, por exemplo, se você, o dono, não sabe escrever, pode trazer alguém para escrever, mas que escreva de forma justa. Quer dizer, que ela conte todas as cláusulas que vocês concordaram durante aquela transação. Isso é necessário. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. Ninguém pode negar nestas situações. Quando alguém aparece, diz, eu não sei escrever, mas o fulano ali quer comprar a minha machamba. Às vezes acontece nas nossas comunidades. Você não pode aproveitar-se nele, nem pode negar, porque o conhecimento vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, e você deve fazer o uso correto. E o versículo até continua numa parte a dizer que o al-yashhad bainahuma, e deve ser testemunhado. Se você não tem algo para escrever, pelo menos chame pessoas. Meu irmão, este irmão que pediu emprestado 10.000 meticais, como sabe, a gente não está sem papel, sem caneta para documentar, mas pelo menos quero que você testemunhe esta transação. Não se sabe amanhã, eu posso morrer, você poderá, e este testemunho deve ser responsável, deve ser um testemunho responsável, não amanhã... Responsável e justo. E justo, sim, não, porque eu posso morrer e ele arranja uns 2.000 meticais, de dar você se aproveitar. E aproveita, e cala. Quando a família disse, ouvimos, parece que alguém disse, sim, não recordo, mas acho que ele, tipo, tá vendo, isso logo, o muçulmano tem que saber que esse é uma responsabilidade, testemunhar esse ato de testemunhar alguma coisa, o testemunho em si é uma responsabilidade enorme. Se nós soubéssemos a responsabilidade de testemunhar alguma coisa, nós até acho que teríamos medo de testemunhar as coisas, estaríamos distantes sempre, mas há pessoas que querem testemunhar para amanhã tirar dividendos, né? Infelizmente. Outros testemunham para tirar dividendos dos dois lados, outro do lado que ele achar oportuno, mas a questão da documentação das transações financeiras, comerciais que nós fizemos é necessário para poder construir uma sociedade, um bom relacionamento social. Senão, se assim não for, nós vamos sempre vamos continuar em conflitos, vamos criar problemas entre famílias. E às vezes é mesmo entre famílias, porque você oferece uma coisa na família, os outros não sabem e não está documentado. Quando morre, querem lhe arrancar, querem devolver aquela coisa. Tudo isto porque nós falhamos este ensinamento nobre que o Corão, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, traz para nós. Exato, Sheikh, se tiver possível, vamos, portanto, repor, inshallah, depois do intervalo. Sendo assim, caro telespectador que esteja em nossa sintonia, estamos lhe proporcionando esse o tema do seu espaço, Islam em Foco, portanto, numa transmissão simultânea com a Rádio Haq, emissora islâmica de Nampula. Hoje, quinta-feira, última edição da semana, estamos a falar das recomendações básicas para o bom relacionamento social, na companhia do nosso ilustre Sheikh Jamal Musa Ibrahim. Nós acompanhamos aqui algumas recomendações básicas que poderá nos beneficiar no nosso dia a dia, aquilo que é, portanto, com o relacionamento, ou seja, o bom relacionamento com as pessoas. Vamos mais uma vez, convido a sairmos do intervalo, voltaremos já, inshallah. Mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Já estamos de volta para a segunda e última parte aqui no seu programa
Islam em Foco. Portanto, estamos na companhia do nosso ilustre Sheikh Jamal Musa Ibrahim. Esse é o nosso caro telespectador e acaba de nos sintonizar através da rádio e a televisão, portanto, Hack TV, muito oportuno para interagir. Ligue e participe através do nosso número 84 92 73 487, 84 92 73 487, repetimos, 84 92 73 487. E você que está ligado com a tela da verdade, aí está no rodapé, poderá ligar e poderá usar o mesmo número enviando mensagem e iremos reencaminhar ou direcionar ao nosso convidado de hoje, que é Sheikh Jamal Musa Ibrahim. Nosso tema de hoje tem a ver com as recomendações básicas para o bom relacionamento social. E nós acompanhamos várias recomendações. Uma das recomendações, primeiro, a pessoa saber facilitar o outro, aquele que tem dificuldades. Outra recomendação, temos que praticar, portanto, temos que praticar coisas lícitas, portanto, no momento que nós praticamos as nossas coisas, temos que avaliar se é uma coisa lícita ou ilícita e distanciarmos de coisas ilícitas, que são coisas do haram. E não só, a terceira recomendação tem a ver com, caro telespectador amigo ouvinte, sabermos a conservar aquilo que nós, ou seja, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos incumbiu, nos proporcionou, nos encarregou, que é a riqueza. Porque a riqueza é uma grande responsabilidade perante Allah subhanahu wa ta'ala, saber onde gastar, aonde gastar, onde fazer chegar e como fazer chegar esta riqueza. Ou seja, esta riqueza, porque é uma grande responsabilidade, como dizíamos, perante Allah subhanahu wa ta'ala. Outra recomendação que acompanhamos, temos que saber conservar, portanto, cada um de nós empenhar-se na prática de boas ações, portanto, tem a ver de tudo que nós praticamos. Qualquer ação que formos a praticar, temos que praticar para direcionar simplesmente Allah subhanahu wa ta'ala e ajudar as outras pessoas. Me refiro nas práticas de boas ações. Outra, portanto, o que quer dizer em suma, temos que ser útil para com as pessoas e não só para com Allah subhanahu wa ta'ala. E outra recomendação que acompanhamos, amigo ouvinte, caro telespectador, tem a ver com, portanto, sabermos respeitar os direitos dos outros, não só a pessoa, portanto, respeitar os seus direitos. Se você respeita os seus direitos e respeita também os direitos dos outros. E a segunda recomendação, ou seja, a outra recomendação que acompanhamos tem a ver com o diálogo. Caro telespectador, amigo ouvinte, saiba dialogar em tudo e em qualquer lugar, em qualquer circunstância. É por isso que nós assistimos, vimos, portanto, desentendimento entre nós, isso no posto de trabalho, em casa, que é no lar, com os nossos familiares, com os nossos amigos, no mercado, qualquer sítio, até entre países. Há, portanto, conflitos, porque é que não há diálogo. Outra recomendação que acompanhamos, caro telespectador e amigo ouvinte, que é a última recomendação, temos que saber, portanto, documentar. Quer dizer, no momento que a pessoa faz o empréstimo, saber registrar, anotar, para facilitar as pessoas, para não dificultar. Porque quer dizer, nós anotamos as coisas para imprevisto, não é? A pessoa pode morrer, perder a vida, e os restantes, a família, poderá recorrer naquele papel, portanto, aquele papel que tem a informação que nós fizemos, praticamos, contraímos, que é o empréstimo para facilitar. Se a pessoa tinha vale com fulano, ou pagou, o que é que falta? Quer dizer, para facilitar as pessoas seguir naquele documento. Então, sendo assim, mais uma vez, recordar assim que estamos nesse que é o programa Islam em Foco, 84 92 73 487, 84 92 73 487. Sim, Sheikh? Mais uma vez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Então, se possível, Sheikh? Especificamente neste última recomendação, documentação de todas as transações sociais. Há irmãos, às vezes, quando você diz, por exemplo, num empréstimo entre muçulmanos, você diz, tens que fazer uma declaração, por exemplo. Ele vai emprestar, estou pedindo emprestar 5 mil. Vou te pagar no fim do mês A, B. Você diz, faça uma declaração. Ele sente-se ofendido. Diz, não me confias. Não é isso, meus irmãos. Isso faz parte do dini. Exato. A documentação das transações entre as pessoas, entre os muçulmanos, faz parte do dini. Não é por falta de confiança, mas sim por
é uma forma de implementarmos aquilo que Allah orientou nós a fazer. إذا تداينتم إلى دين بأجل مسمى فاكتبوه. Então é necessário nós escrevermos. E se a pessoa que está sendo solicitado para escrever ou o dono que está pedindo a escrever, às vezes que ele não sabe escrever, mas quer que tenha escrito aquilo, pode pedir alguém para escrever, desde que seja uma pessoa justa e uma pessoa honesta nessa escrita, nesta declaração que ele vai fazer. Então não é falta de confiança, não é abuso, não é falta de consideração, mas quando um irmão muçulmano diz que, irmão, você está a pedir um empréstimo, por exemplo, a longo prazo, é necessário nós escrevermos. Você fica com a declaração, uma cópia e eu uma cópia. Para facilitar o processo. Facilitar o processo. Qualquer um de nós pode acontecer alguma coisa. Eu posso morrer, através daquela declaração, você poderá receber o seu direito. Ou você pode morrer e eu posso encaminhar o seu direito à sua família. Porque tem a declaração que diz que eu estou a dever fulano tantos mil e vou pagar no dia X. Então, é necessário, e isso é que cria uma boa relação social. Mas quando essas coisas não acontecem, por isso existe burla, alguém entregou dinheiro a alguém, pensava que ia lhe fazer isto, ia lhe comprar não sei o quê, não tem nenhuma prova, a pessoa já desapareceu, nem os familiares não podem fazer nada, simplesmente acaba, a gente não conhece essa pessoa, mas nunca ouvimos que qualquer tipo de transações financeiras contigo, porque não é comprovativo. Por isso hoje há muitos problemas financeiros entre as pessoas, porque o fulano me paga, o fulano vai para desaparecer com o meu dinheiro, levou o meu televisor, disse que ia pagar. Qualquer tipo de transação que nós devemos fazer, é necessário sempre escrevermos, documentarmos e termos cópia. Uma cópia com a primeira parte, a outra cópia com a segunda parte. Assim nós vamos preservar o nosso relacionamento social. Vamos construir um bom relacionamento entre as pessoas. As pessoas. Sim. Exato. Mais uma vez, recordar assim que chegou nossa sintonia, é muito oportuno para interagir. Ligue e participe 84 92 73 487 84 92 73 487 84 92 73 487. Se tenho a primeira questão, que tem a ver com o bom relacionamento, e nós acompanhamos, portanto, algumas recomendações para fazer face a um bom relacionamento com as pessoas, ou seja, um bom relacionamento social. Isso é uma questão em que as pessoas perguntam, será que aquilo que nós temos assistido, suponhamos ser, eu tenho minha esposa e tenho um irmão. Meu irmão ter um bom relacionamento com minha esposa, quer dizer, o meu irmão ter relacionar-se de uma boa forma com a sua cunhada. Isso já acontece? Quer dizer, andam juntos, comem juntos, na minha ausência estão juntos. Não, existe, quando diz bom relacionamento social, existem suas particularidades, cada relacionamento tem suas particularidades. Exato. Na sociedade existem relacionamentos afetivos, existem relacionamentos parentescos, existem relacionamentos simplesmente conjugais, relacionamentos laborais. Então, em cada área de relacionamento, por exemplo, se eu tenho um relacionamento laboral, que somos colegas de trabalho, há uma recomendação que se espera para que nosso relacionamento seja bom. Se nós temos relacionamento conjugais, você com sua esposa, há algumas recomendações que devem ser respeitadas para que esse relacionamento seja bom. Se você, agora, dentro desses relacionamentos, existem limites, dentro desse relacionamento, por exemplo, no relacionamento conjugais, existe uma abertura total entre o homem com a sua esposa e existe o relacionamento dos terceiros, que pode ser, por exemplo, os cunhados, os sogros, noras, tudo isso. Agora, você quando diz que o meu irmão tem bom relacionamento com a sua esposa, há necessidade de ver os limites, se na verdade com base no Islã esse relacionamento é mesmo bom ou não é bom. Não é bom. Porque pode nós socialmente pensar que está bom, mas enquanto com base na religião não é bom. O bom relacionamento não se quer que você não se refere que você, por exemplo, pratique coisas ilícitas com a sua cunhada,
considerando que é um bom relacionamento com a sua cunhada. Você com a sua cunhada tem um limite de relacionamento. Por isso, existe lá quando diz tahar al-halal. Você tem que olhar até quanto este relacionamento com minha cunhada está aceitável no Islã. Até quanto eu fazer isto, estou a fazer correto, estou a fazer uma coisa lícita ou ilícita. Se estou a fazer ilícita, logo tenho que afastar. Então, em cada área do relacionamento, deve-se observar aquilo que são os limites. Por exemplo, o relacionamento com seu filho, há limites. Há momentos em que ele é considerado bom, há momentos que a forma que você relaciona com seu filho não ser bom com base naquilo que o Islã recomenda. Por exemplo, você imagina, você não acorda seu filho para fazer Salat al-Fajr, diz que tenho pena dele. Para o Islã, esse não é bom relacionamento social que você está a criar para ele, porque você não está a fazer algo lícito para o seu próprio filho na educação. Então, há sempre esses limites que nós precisamos conhecer também, até quando faz isso, está fazendo de uma forma correta, mas tudo isso está circunscrito naquilo que são aqueles pontos, porque eles estão se seguir, estão relacionadas. Você pode facilitar, né? Pode facilitar alguém, mas ao mesmo tempo não ser uma pessoa que observa halal. Pode ser uma pessoa que observa halal, mas é muito rude com as pessoas. Com as pessoas. Pode ser uma pessoa que observa halal e facilita os outros, mas não faz trabalhos benéficos, por exemplo. Então, é um conjunto. Ele é um conjunto que todo ele deve ser respeitado. Quando é um pacote completo que deve ser respeitado para nós podermos construir este relacionamento social. Temos uma outra questão, recebemos através do nosso telespectador que está a nos acompanhar. Quer dizer, voltamos a puxar este ponto que tem a ver com as transações, quer dizer, a pessoa fazer registro, declaração. O nosso irmão lhe diz que tinha uma dívida com o irmão, por sua vez o tal irmão falece e não chegou a registrar e as pessoas não sabiam. Então ele, quando apercebeu-se que o fulano, o tal irmão, perdeu a vida, leva o valor para os familiares. Os familiares negam, dizem que não tínhamos nenhum conhecimento e não vamos receber o valor. Então o nosso irmão quer saber quem deve fazer o valor. Mas ele confirma que tinha dívida com o irmão que perdeu a vida. Essa é uma boa atitude que ele fez. Primeiro, é uma responsabilidade que ele notou. E a família pode agir desta forma por não conhecer. Se o tal falecido deixasse uma nota, logo iria facilitar a família a reconhecer que existe um direito nosso perante com o fulano. Agora, nestas circunstâncias, no meu ponto pessoal, o que posso orientar, se a família nega, né? Se a família nega, este direito existe nesse caso para o falecido, ele pode, uma das coisas, ou entregar no Beit al-Mal, se existir, se não existir, ele pode fazer um sadaqa em nome daquele falecido. E se for um não muçulmano, suponhamos eu encontrei rival com um irmão, mas não muçulmano, perde a vida, vou fazer só daquele nome dele? Ou... Não, o direito é do falecido. Do falecido. Ele pode ser muçulmano ou não ser muçulmano. Okay. Ele sabe que eu tenho uma coisa do fulano. Então, ele pode, se a família nega, todos os membros da família negam a receber esta situação, este valor, por não ter conhecimento da sua origem, como eles dizem. Então, ele nesse caso, como não sabe os moldes da realização de um sadaqa, por exemplo, ele pode procurar. Infelizmente, na nossa sociedade não temos não temos aquilo que é Beit al-Mal, a casa do zakat, da recolha, mas pode procurar uma instituição religiosa e fazer a entrega este valor para que se faça o bom uso, ou se encaminhe este valor àquele direito, e eles poderão recomendar como fazer isto. E outra coisa só nessa questão, ele pode, suponhamos, levar, direcionar um ustaz, um malim, um imam, um muadhin, pode? Não, pode. Ele pode confiar o imam de uma mesquita e lhe esclarecer a situação. Vamos confiar o imam, vamos confiar o sheikh, que ele poderá fazer
o bom uso, poderá canalizar de forma correta aquele direito do falecido. Poderá fazer isso, não tem problema. Exato, falando outra questão, no bom relacionamento e acompanhamos as recomendações básicas para o bom relacionamento social. Isso tem significado, portanto, corte de laços familiares. Exemplo, um filho, ele estuda fora do país ou dentro do país, ele tem, portanto, ensino superior, já é doutor, agora já corta laços familiares com os seus pais, porque seus pais são burros, entre parênteses, não é? Aquela expressão que nós usamos, provendo coisas do mato, ele já está na cidade, agora ele nem quer saber dos seus pais. O que é que tem a dizer? Não, deve saber que mesmo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-kaba'ir al-uquq al-walidain, faz parte dos pecados maiores o corte do relacionamento familiar, quando você despreza os seus pais, quando você, porque olha só no Corão, em várias passagens onde Allah subhanahu wa ta'ala ordena-nos a seguir as suas orientações, a adorarmos o Deus único, também a seguir, logo traz a importância de nós respeitarmos, de nós cuidarmos, relacionarmos, respeitarmos nossos pais. Para dizer que é um ato muito importante, respeitar os seus pais, independentemente do nível que você tem e eles não deixam de ser seu pai. Você pode ser presidente da república. Exato. Eles sempre são seus pais. Você, em frente deles, você é filho. É filho. Mesmo se eles pedirem para você ir buscar água no rio, você tem que ir buscar. Né? Não podemos desobedecer. Não pode desobedecer. Você deve sempre baixar-se ao nível de filho perante a eles. Né? Por isso mesmo Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Então, essa é uma ordem. Os verbos usados, conforme Imam al-Qurtubi, os verbos usados nesta citação são verbos de obrigação. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. É uma ordem de Deus. Então, para dizer que esse tipo de comportamento, nós estamos, se relacionar-se a esse tipo de comportamento, infelizmente estamos a praticar um pecado maior perante Allah subhanahu wa ta'ala. Exato. E noutra versão, nessa mesma questão, é um filho que nega seus pais. Agora tem pais que negam o seu filho. Existe também. Quer dizer, os pais são cristãos, este filho optou em abraçar e ser muçulmano. Então, exatamente, ele até decretou dizer que a partir de hoje nem queremos saber de si, nem queremos te ver. Esse é o pecado dos pais, que os filhos não podem se associar. Né? Por isso Allah subhanahu wa ta'ala no Surah Al-Luqman diz: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Há vezes que os pais, por causa desse tipo de coisas, por exemplo, o filho é muçulmano, os pais estão outra crença e negam: não te queremos, não te aceitamos, não te reconhecemos. Você não pode ser ainda bem. Não pode. Você não pode obedecer esses pronunciamentos. Exato. Continua a ser filho deles. Faça aquilo que for possível, mas você não pode voltar para aquela crença como forma de sentir-se mais obediente a seus pais. Não pode fazer. Mantenha a sua religião e faça aquilo que for possível para agradar a eles. Vão gostar, não vão gostar, Allah subhanahu wa ta'ala vê tudo o que está acontecendo. Quer dizer, primeiro, nós não podemos desrespeitar os nossos pais. Não podemos desrespeitar, independentemente das diferenças que nós podemos ter. Eles serem ricos, nós sermos pobres, ou nós ricos, eles pobres, nós sermos acadêmicos, sermos políticos, sermos não sei o quê, eles são nossos pais. Devemos manter o relacionamento com eles na medida do possível, fazermos aquilo que pode agradar a Allah e eles com base na vida social. Quando for as coisas que contrariam a crença, nós precisamos sempre abster-se nisso. Exato. Outra questão, Sheikh, que tem a ver com um bom relacionamento nos nossos serviços, nossos postos de trabalho, Sheikh. Tem havido uma explosão. Eu prefiro neste, não quero este, mas olhamos, eu sou chefe, sou patrão, sou diretor, sou chefe desta empresa ou instituição. Mas eu discrimino algumas pessoas, prefiro outras pessoas.
perante Allah subhanahu wa ta'ala. Não pode isso ser feito. Os ulama dizem, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz inna akramakum indallahi atqakum, este taqwa deve ser observado em todas as áreas, até no todas as trabalho. áreas. Quer dizer, a forma de você preferenciar alguém no trabalho é com base no seu esforço e não no relacionamento afetivo, ou porque é familiar, ou porque é um amigo. Não faz nada, mas ele é que é a pessoa mais preferenciada. Não. As preferências entre as pessoas devem ser aquelas que mais mostram o taqwa. Mostra o taqwa no trabalho, mostra o taqwa no relacionamento, mostra o taqwa no esforço. Então, esse é que pode merecer qualquer tipo de preferência. Mas, simplesmente porque eu me entendo bem com ele, é meu amigo, começa a encobrir, falta, não marca, a ausência não marca lhe falta, mas o outro, porque não é seu amigo, até mesmo doente, tem que sofrer. Não, esse tipo de comportamento não é bom. Aliás, quando as coisas são feitas desta forma, quer dizer que até todos reconhecem que não, o fulano merece. Até os colegas falam, exato. Sim, não, o fulano, nós tiramos o chapéu, ele merece, porque ele é isto e aquilo, nomeação do melhor funcionário do mês, melhor trabalhador, tudo tem que ver com fora, akramakum atqakum. Tá vendo, né? Deve ser dessa forma. Mas quando for de outras formas, aquele é favorecido porque vem com o mesmo transporte, lhe dá boleia, não sei o quê. Logo vai criar um desentendimento. Este não é do meu grupo, não é da minha religião, como é do litoral. Sim, não é da região, não é da do zona. sul, Então, sou do norte. Cria este desentendimento tipo e separação. Separação. Para finalizar, Sheikh, últimas considerações? Últimas considerações, nós precisamos perceber que o Islã criou todas as formas para nós vivermos de forma socialmente correta. Simplesmente o que nós precisamos é conhecer e implementar na nossa vida. Que Allah nos dê compreensão. Amém. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Não, Sheikh, jazakumullah khairan. Aprendemos e saímos a ganhar. Alhamdulillah. Aí está, caro telespectador, amigo ouvinte. Chegamos à reta final. Não esqueça o nosso programa Islam em Foco de hoje, quinta-feira. Portanto, contamos na voz do nosso ilustre Sheikh Jamal Musa Ibrahim e falamos das recomendações básicas para o bom relacionamento social. Como dizíamos, acompanhamos atentamente a intervenção do nosso ilustre Sheikh. É só pôr em prática, caro telespectador, amigo ouvinte. Faça chegar a mensagem que nós aprendemos hoje. Por que não? Porque é uma recomendação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, balighu anni walau aya. Faça chegar de mim, mesmo que seja um versículo. Portanto, aquilo que nós aprendemos aqui hoje, o pouco que nós aprendemos, teremos que partilhar com as outras pessoas. Jazakallahu khairan, fica acompanhando a restante programação da Hack TV e a Rádio Hack Missão Islâmica de Nampula. Até uma próxima oportunidade, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.